Olá, eu sou a Érica. Eu sou a Jennifer. Nós somos do Vivência Universitária e nesse vídeo vamos te dar 5 dicas para você escrever o seu trabalho acadêmico. Escrever um trabalho acadêmico não é fácil, então é importante que você conheça a estrutura de um trabalho científico, de um trabalho acadêmico, como escrever ele e ele ficar de uma maneira bem escrita, né? Diga-se de passagem. Então agora a gente vai te dar 5 dicas de como fazer isso. Mas antes das dicas, é importante que você saiba qual é o objetivo da escrita acadêmica, né? Exato. O objetivo é informar de forma clara e objetiva um determinado assunto. Então, por isso, você precisa escrever de acordo com essas características. E aí que entra as nossas 5 dicas, né? A primeira dica é vá direto ao ponto. O que quer dizer isso, Érica? Você escrever e não ficar enrolando. Então, se você vai passar uma informação, diga realmente aquilo que você precisa de uma maneira direta, clara, objetiva, que a pessoa não tenha que reler e ler novamente aquele texto, seja realmente algo de fácil entendimento. Exatamente. Então, procure escrever em poucas palavras a informação principal e evite ambiguidades. E as ambiguidades, elas estão aonde? Numa vírgula no lugar errado, numa palavra que pode ter mais de uma definição. Todas essas situações podem deixar seu texto confuso e pouco objetivo. Então, se for necessário, defina termos, defina conceitos, releia e ou peça para alguém reler o seu texto e ver se está sendo claro e fácil de entender. Tudo isso vai deixar o seu texto bastante objetivo. Exatamente. A segunda dica que nós temos, que é muito importante, é contextualize as informações. Estruture o seu texto de uma maneira em que a pessoa leia aquilo numa sequência. Então, por exemplo, você começou a falar no primeiro parágrafo de alguma coisa. No segundo parágrafo você vai para outro assunto. No terceiro você volta àquele primeiro assunto. Aí fica um pouco mais confuso. Então, crie uma linha de raciocínio para que você consiga contextualizar todas as informações de uma maneira lógica para o leitor, né? Exatamente. Você, antes de sair escrevendo todas as suas ideias no papel, primeiro estruture o texto. Tente colocar as ideias mais gerais primeiro e depois ir abordando as ideias mais específicas, né? Então, se você vai falar, por exemplo, de uma cidade, seria interessante você falar primeiro do país onde está essa cidade, do estado onde ela se encontra, e aí sim você falar das informações sobre a cidade, né? Você percebe que você foi do mais geral do país para o mais específico e você conseguiu dar aquela visão geral para o leitor, né? Então sempre tente pensar e estruturar o texto antes de começar a escrever. Outra coisa legal é você subdividir esses parágrafos, como eu falei anteriormente. Então, coloque aqueles parágrafos que vão falar do mesmo assunto próximo. E nessa estrutura, do mais geral para o mais específico. E parágrafos próximos. Para você retomar uma ideia que foi dita lá no início da introdução, por exemplo, fica muito mais difícil se estiver distante um parágrafo do outro. Você não consegue fazer uma conexão legal de ideias. Então, se você juntar os parágrafos mais próximos, a conexão ela vai acontecer quase que naturalmente. Exatamente. Então, legal. E é muito importante que você deixe claro a conexão entre uma ideia e outra, né? Por exemplo, voltando a esse exemplo aí da cidade. Então, deixe claro que você está falando de um país e que nesse país tem um estado, né? Que esse estado faz parte do país. Perceba que se você colocar essa informação sem conectar com a ideia do parágrafo anterior, não necessariamente a pessoa vai fazer essa conexão lógica automaticamente. É interessante você pensar porque a pessoa que escreve o trabalho, ela já leu tanto, ela já sabe tanto e ela tem as ideias dentro da cabeça dela. Mas aquela que está lendo, ela não tem esse mesmo conteúdo, ela não tem essa mesma vivência, ela não tem essa bagagem de informação. Então ela só tem como material aquilo que ela está lendo. Para ela fazer essas conexões de ideias fica muito mais difícil, né? Então essa é a sua função, pegar a pessoa que vai ler o seu trabalho pela mão e apresentar os conteúdos da forma mais simples e lógica possível. Exato. E aí já me lembro de uma outra coisa. Aproveitar para convidar vocês para se inscrever no nosso canal. A gente está com um monte de vídeos legais, vídeos que vão te ajudar a fazer um TCC, que
vão te ajudar a fazer uma ótima vivência dentro da sua graduação. Vamos passar por todos os trabalhos universitários, explicar cada um deles, contar da nossa experiência, da nossa vivência também. Eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de ver a sua graduação. Então aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho e veja todos os vídeos que a gente já postou e os que ainda vão vir, né? Exatamente. Bom, e aí eu vou para a nossa terceira dica. A nossa terceira dica é justamente preferir a ordem direta da escrita, né? O que seria essa ordem direta que todo mundo tanto fala, né? Então, na estrutura gramatical, a gente tem uma forma de organizar ali cada um dessas estruturas de palavras, né? Então, primeiro, a ordem direta, você tem que apresentar o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Então, por exemplo, eu, o sujeito, moro, o verbo, na casa amarela, o complemento. Se eu colocar o contrário, na casa amarela, eu moro, fica mais difícil de entender, né? A pessoa precisa reorganizar mentalmente aquelas palavras para entender o significado, né? Eu acho que a principal característica dessa ordem direta é justamente facilitar a compreensão. Você já está escrevendo um trabalho de TCC, já tem lá as suas palavras diferentes, já tem os seus conceitos diferentes, o melhor é que a ordem seja direta para que todo mundo não precise ficar pensando em uma frase que está lendo ali na hora do seu TCC, né? Exatamente, é diferente da literatura em que você pode lá, uma poesia que você pode inverter as ordens e deixar o texto mais elegante, né, com uma estrutura estética mais interessante. Como a gente falou lá no início do vídeo, o objetivo do texto acadêmico é informar. Para isso você vai utilizar as palavras da forma mais simples possível, né? E aí nós vamos para a nossa quarta dica, que é justamente o uso de sinônimos. O que são esses sinônimos e como a gente pode trabalhar dentro do trabalho científico? Então, os sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, né? Por exemplo, casa. Um sinônimo para casa é moradia, por exemplo. Então, imagina que se você está lendo um texto e a pessoa vai falar de casa e ela repete lá no mesmo parágrafo 5 vezes a palavra casa. Vai ficar muito chato de ler esse texto, vai ficar cansativo. Então, utilize sinônimos. Casa, moradia, habitação. Olha quantos sinônimos eu já pensei para casa, né? E também não precisa ser um sinônimo, pode ser o mesmo conceito. Às vezes você pode utilizar duas palavras. Por exemplo, você vai falar de vegetação. Então, você pode falar flora, pode utilizar os componentes da paisagem. Tem tantas outras formas de falar a mesma coisa, sem precisar ficar repetindo uma palavra várias vezes, né? Uma dica, uma coisa que até eu faço, é buscar no Google. Às vezes eu coloco lá sinônimo e a palavra que eu estou precisando de um sinônimo. E vão aparecer outras com seus significados. Aí eu analiso para ver se aquele significado cabe dentro da frase que eu quero trabalhar. Então eu facilmente consigo ir enriquecendo um texto na hora de usar o sinônimo, escolhendo as palavras certas para cada um desses momentos, né? E a quinta dica é se atente à gramática, né? Isso é muito importante, gente. Quando o professor vai pegar o seu trabalho para avaliar, se o trabalho tiver sem a pontuação adequada, tiver com erros de ortografia, né, palavras escritas de forma errada, ou tiver com erros de concordância, né, sujeito não concordando com o verbo, o adjetivo não concordando no plural, por exemplo, tem um adjetivo e um substantivo e eles não estão no mesmo gênero, né, ou não estão os dois não estão no plural, vai ficar muito complicado de corrigir um trabalho desse. Você perde até a credibilidade, né? Exato, acho que essa é a principal situação. Eu não me lembro em nenhum momento de ter dado nota por erros gramaticais que acontecem, né? Às vezes você vai digitar ali, some uma letra, aparece outra. Mas isso é algo muito pontual. A partir do momento que você está lendo um TCC, começa a surgir vários problemas de gramática, começa a chamar a nossa atenção. E aí, justamente nisso que você falou, Jennifer, começa a chamar a nossa atenção. Será que esse trabalho realmente foi bem feito? Será que esse trabalho realmente merece ser aprovado? E aí começa a surgir um monte de dúvida que a gente quer que apareça nesse momento. Com certeza. Por favor. E para solucionar isso não é muito difícil. Os próprios, por exemplo, os próprios editores de texto, eles indicam quando tem um erro ortográfico, quando tem um erro gramatical, né? Então o erro ortográfico vai estar ali sublinhado, e acho que geralmente em azul, um erro gramatical em vermelho. Ele já te sugere uma correção. Você pode também pedir para alguém ler.
ver se tá, a pessoa fazer uma análise crítica ali, ver se tem alguma palavra ali escrita de forma errada. E essa segunda leitora, né, segundo leitor, ele pode fazer a correção gramatical e também aquela que a gente estava falando antes, das ideias, para ver se tem uma, a escrita tá ali, tá fácil de entender, né? E você nem precisa pagar alguém, um revisor profissional para isso. Você pode pedir para um colega seu, para um familiar. Tudo isso já vai contribuir para você entregar um trabalho legal, né? Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, né? Garanto que muita gente vai estar interessada nesse tema. E a gente vê você no próximo vídeo.